Bem-vindos novamente aqui a mais um devocional, onde eu espero que você esteja sendo muito abençoado e que você esteja compartilhando estes conteúdos para que não somente você, mas mais pessoas possam também ser alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? E hoje o nosso devocional encontra-se no livro de 1 a Samuel, capítulo 15, versículo 22, mas a parte B do versículo diz assim: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E aí até continua dizendo, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que significa este versículo aqui? Que Samuel estava falando para o rei Saul. Havia sido dada uma ordem para o rei Saul. E foi dada uma ordem para que ele fosse, com o seu exército, lutar contra Amaleque. E lá era para ele destruir totalmente tudo, porque Amaleque havia sido ruim para o povo de Deus, para o povo de Israel. Então Deus, através do profeta Samuel, foi então Saul orientado a que fizesse isso. E foi dado a ordem: vá, destrua tudo, não fique com nada. Porque era costume, depois de conquistarem cidades e povos, eles ficarem com os despojos, com aquilo que era valioso. Mas neste caso, Deus falou: não fique com nada, simplesmente vá e extermine tudo. Mas Saul não fez isso. Saul não ouviu o que o Senhor pediu para que ele obedecesse. E o que ele fez? Ele foi com o seu exército. Ele destruiu aquele lugar, mas ele acabou retendo algumas coisas e ofereceu em sacrifício. Se você ler, no capítulo 15, vai contar um pouco dessa história que eu estou dizendo, e diz que ele ofereceu ao Senhor ovelhas e bois que eram os despojos daquele lugar que ele havia conquistado. Mas ele, achando que estava agradando ao Senhor, oferecendo, como ali diz, carneiros, bois, o que sobrou daquele povo que ele exterminou. Mas não era isso. Deus não pediu nada disso. Deus somente tinha dado uma ordem, queria que ele obedecesse. E é assim que acontece, às vezes Deus nos dá uma ordem e você quer inventar. Falando no nosso palavreado normal, a gente quer inventar moda, a gente quer fazer do nosso jeito, fazendo coisas que Deus não mandou a gente fazer. E Saul fez isso, e aí Samuel foi falar para ele: mas Deus te pediu isso por acaso? Estou falando com as minhas palavras. Mas ele disse para ele: por acaso Deus não falou para você exterminar tudo? E aí ele termina dizendo: eis que para Deus o obedecer é melhor do que sacrificar. Então não adiantava ele sacrificar, porque naquela época era um costume de você oferecer ao Senhor sacrifícios ali de animais, e aquilo era como um aroma agradável ao Senhor. Vai estudar para você entender melhor a respeito do Antigo Testamento, como eram os sacrifícios. Porém, Jesus foi o último sacrifício e não precisa mais nenhum sangue de animal para purificar pecados, para ofertar para nada. Jesus foi o último sacrifício, ele foi como um cordeiro, como uma ovelha muda para o matadouro e morreu por nós. Então Jesus, que fique claro também, ele foi o último sacrifício, não precisa mais sacrificar nada. Agora você tem ligação direta ao Pai, é só você orar, pedir perdão, verdadeiramente se arrepender dos teus pecados. Não precisa oferecer bois, não precisa oferecer ovelhas e nenhum tipo de animal para que o Senhor venha te perdoar. Basta um coração arrependido. Amém? Que fique muito claro isso, que Jesus, ele foi o último sacrifício vivo. Mas nós vemos então que Saul achou assim: vou ficar com essas coisas que são boas deste lugar, mas vou oferecer também para o Senhor. E Deus não gostou de nada disso. Isso foi ruim, desagradou realmente ao Senhor, porque ele não cumpriu. Saul não cumpriu aquilo que através do profeta Samuel havia realmente pedido para que ele fizesse. E Samuel foi lá e falou com ele sobre isso. E aí disse: porque nós precisamos obedecer. O Senhor não quer que você faça coisas que ele nem precisa pedir, que ele sabe que ele não agrada, ele nem te pediu nada e você está fazendo. Você fazer a mais para o Senhor, entenda bem, é uma bênção, desde que sejam coisas que agradam a Ele. Mas se Deus já falou para você: não vá, e você acha assim: ah não, mas eu vou, porque daí eu faço isso e agrada ao Senhor. Não, Ele pelo contrário, Ele não vai se agradar. Assim como nós lemos ali, não foi agradável ao Senhor estes sacrifícios. Não foi isso que Deus havia pedido e mandado Ele fazer. Que você possa obedecer. Não adianta depois querer dar jeitinho, não adianta querer justificar
o que é injustificado, porque Ele mandou e Ele é Senhor e nós somos servos, então você e eu temos que obedecer. Então que você pare de achar que dá pra gente enrolar Deus. Tem gente que acha que pode, né? É bom ali na fala, na lábia, pensa que pode acabar ali enganando a Deus ou enfim. Não, a Deus ninguém engana. E Deus, Ele é soberano, Ele conhece tudo, conhece o seu coração. E Ele sabe quais são as vontades dEle. Que você possa não fazer igual a Saul. Pelo contrário, que você possa obedecer aquilo que Deus mandou você fazer. E uma coisa que eu deixo para você aqui nesse devocional. Ele pediu para você, saia do pecado, fuja do pecado. Pare de fazer as coisas que desagradam ao Senhor. Aceite Jesus na sua vida e seja comprometido com Jesus e com a palavra dele. Amém? Espero que você tenha compreendido esta palavra. Eu preciso resumir muitas vezes aqui no devocional, mas depois você leia, né? Ali essa história que eu falei com vocês, que consta no livro de 1 Samuel, mas que você fique com isso que eu te disse, obedeça. Deus não quer mais sacrifícios de nada, humanos, animais, não, jamais. Ele foi o último sacrifício e você só precisa obedecer. Amém? Deus abençoe você. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas para que também possam ouvir a palavra do Senhor e até o próximo devocional.